Documentário: História do CEIM Professora Marilene Rupp Bagatini. 19 anos de história. Neste documentário, vamos reviver momentos marcantes, ouvir histórias emocionantes e celebrar aqueles que fizeram e fazem parte dessa trajetória. Professores, alunos, famílias e colaboradores que ajudaram a construir essa instituição tão especial. Sejam bem-vindos a essa viagem no tempo. Essa é a história do CEIM Professora Marilene Rupp Bagatini, contada por aqueles que a viveram. Em 1986, nasceu um sonho, e em 1988 esse sonho ganhou forma e vida com a inauguração do então Grupo Escolar Marilene Rupp Bagatini. Naquele início modesto, a escola estadual abria suas portas para alunos da primeira à quarta série, carregando a esperança de transformar vidas e semear conhecimento. Cada sala de aula vibrava com a energia das primeiras descobertas, e os corredores se enchiam de risos, curiosidade e o compromisso silencioso de uma comunidade que acreditava no poder da educação. Com o passar dos anos, a trajetória se enriqueceu e evoluiu. A municipalização trouxe consigo uma nova identidade, o Grupo Escolar Municipal Marilene Rupp Bagatini. Para atender às necessidades dos pequenos e garantir sua segurança, surgiram as turmas de quinta e sexta série, oriundas de uma extensão do Colégio Santa Júlia. Esta decisão, tomada em razão da localização da escola, do outro lado do trevo da cidade, refletia um profundo cuidado: assegurar que nenhuma criança precisasse enfrentar os perigos de uma travessia arriscada para continuar seus estudos. Em 1992, a missão de acolher e educar se expandiu ainda mais. No bairro Pedacinho do Céu, foi criada uma extensão do Marilene para atender a crescente demanda por creche. Por mais de uma década, esse espaço se transformou em um lar para os mais pequeninos. Essa extensão, que funcionou até 2005, foi um marco de compromisso social e educacional. Em 2006, com a criação da Escola Novos Campos, todas as crianças migraram para um espaço preparado para atender ao ensino fundamental, enquanto a tão aguardada reforma da escola se iniciava. No dia 30 de março de 2007, o CEIM Professora Marilene Rupp Bagatini foi inaugurado, marcando o início de uma nova era. Com infraestrutura modernizada e ambientes que acolhem desde o berçário até a pré-escola, a instituição reafirmou seu compromisso de ser um lugar de aprendizado, afeto e crescimento. O nome da instituição foi dado em homenagem à professora Marilene Rupp Bagatini, uma dedicada educadora da rede estadual que sempre exerceu sua profissão com carinho e compromisso, tendo como lema educar com amor. Sua partida precoce, no dia 13 de dezembro de 1984 aos 40 anos, deixou um legado de inspiração e dedicação à educação. Marilene Rupp nasceu em 12 de abril de 1944 em Campos Novo, SC. Filha de Teresa Passos Rupp e Henrique Alcino Rupp. Fez magistério no Colégio Interno Santa Rosa de Lima, na cidade de Lages, SC, no ano de 1958. Após formar-se, Marilene casou-se com Hildo Bagatini no ano de 1962. Mudando sua assinatura para Marilene Rupp Bagatini. Mudou-se então para o interior do município de Abdon Batista, lecionando na comunidade de Papuã, onde seu marido tinha uma serraria. Marilene Rupp Bagatini deu aula no estado no ano de 1971, participando também da coordenadoria e direção da escola denominada na época Grupo Escolar Ribeiro Couto, hoje Colégio Coronel Gasparino Zorzi. A professora Marilene Rupp Bagatini faleceu em Florianópolis no dia 13 de dezembro de 1984, aos 40 anos de idade, em decorrência da doença leucemia. A professora Marilene Rupp Bagatini deixou 3 filhos: Rosane, na época com 17 anos, Luciane com 11 anos e Glauco com 06 anos de idade. Olá, eu me chamo Rosane, sou filha da professora Marilene Rupp Bagatini. A mãe era uma pessoa feliz com o que fazia, ela gostava de dar aulas, ela gostava dos alunos, tinha paciência de ensinar. Eu fiquei muito feliz quando a escola lá da Coab recebeu o nome dela, porque eu achei que foi um reconhecimento por todo o trabalho que ela prestou nas comunidades que ela passou. Ela não trabalhou lá na Coab, mas ela trabalhou em outras comunidades e ensinou bastante crianças.
ela tinha amor ao ensinar as crianças. Eu sinto muita saudade da mãe. Sei que aonde ela estiver, ela vai estar olhando por nós. Ficaram só as lembranças, boas lembranças. Foram 18 anos que passamos juntas. Eu só tenho a agradecer. Olá, eu sou a Luciane e sou a filha do meio da professora Marilene Rupp Bagatini. Já fazem mais de 40 anos que ela se foi e eu tenho uma lembrança dela que guardo sempre comigo, que era quando ela chegava da escola com aquela pilha de caderno. E aí, da noite, ela sentava na cozinha para corrigir os cadernos e ela tinha uma caixa de carimbo. Então, eu ajudava ela, achar os carimbos para carimbar os caderninhos dos alunos. Eu acho que quem foi aluno da professora Marilene guarda uma lembrança muito boa dela. E, com certeza, ela foi uma mulher muito boa, uma professora excelente. Eu tenho muita saudade dela e muito orgulho de ser filha dela. Meu nome é Elisete Santos, trabalho aqui na escola desde 2019 e fui aluna da professora Marilene. No ano de 1980, comecei a estudar na escola Gasparino Zorzi, onde trabalhava a professora Marilene. Primeiro, segundo e terceiro ano foi outras professoras. Agora não me recordo muito bem se foi no quarto ou no quinto ano que eu fui aluna dela. Mas era uma professora muito maravilhosa, com uma humildade, uma generosidade muito grande. Tinha o respeito, tinha a amizade. O que mais me marcava do jeito dela ser professora era o carinho como ela tratava todos os seus alunos. E o que eu me recordo muito dela era que ela era uma elegante. O jeito dela se vestir, dela se arrumar, dela se apresentar para as pessoas, com uma humildade. O que me recorda que era bom é que ela pegava seus alunos, levava, sentava na calçada e ela entregava uma bandeja de areia para todos, para fazer primeiro na areia, escrever na areia, para depois a gente passar para o caderno. Ela disse que era o método mais fácil da pessoa aprender. Ali ela fazia o ditado, ela passava de cada um a corrigir para ver se estava certo. Quando eu soube que a escola que levava o nome dela, nossa, foi maravilhoso, porque ela merece muito, e que hoje estou aqui, né, trabalhando na escola que leva o nome da professora Marilene. O dia que a gente soube que ela estava doente foi assim um baque pra gente, porque até naquele tempo ela já não era mais minha professora. Aí a gente se reunia no varandão para cantar o hino, e aquele dia a gente não cantou o hino. A diretora, que era a dona Iracema Medeiros, reuniu nós todos lá no varandão e pediu para fazer uma oração pela saúde dela. E ali passaram poucos dias, veio a notícia da morte dela. Aí a gente se reuniu e fomos até o velório para a despedida dela, uma professora maravilhosa, muito querida, e que marcou muito todos nós, porque ela foi uma professora assim que ela acolhia todo mundo, que ela dava amor, ela dava carinho, ela dava respeito. E o que eu tenho assim de lembrança dela, vou me lembrar dela assim, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre junto de nós. Se eu pudesse dizer alguma coisa para ela hoje, eu diria muito obrigado pela professora que me marcou muito. Só coisas boas. Eu queria dar os parabéns para a escola Marilene Rupp Bagatini pela iniciativa de resgatar a memória da professora Marilene. Que isso fez a gente voltar lá naquele tempo, onde a gente tinha respeito pelo professor, amizade com o professor e muito carinho, muito amor. Que ela era uma
pessoa assim que ela ensinava mesmo por amor. Nelson Cruz, inclusive fui morador desse bairro, né? Quando eu vim para Campos Novos, morar nesse bairro. Depois acabei casando, me mudando, mas é um bairro que eu, quando vim a Campos Novos, vim morar no bairro Boa Vista Coab. Aí me elegi vereador, esse bairro me deu uma votação bastante expressiva. Aí virei prefeito, então 10 anos de prefeito em Campos Novos. Quando eu assumi a prefeitura, existia aqui no bairro essa escola, na qual ela estava precisando de uma modernização e uma reforma. Ela estava bastante assim, uma escola talvez já meio antiga, não lembro bem a época que ela foi, acho que 88 que ela foi criada, mas ela já estava carente e precisava de uma boa reforma. Então acabamos reformando e transformamos essa escola aqui numa pré-escola. E na mesma época nós compramos o seminário e transformamos então a escola, tiramos uma parte daqui e levamos para lá. Então nesse período nós reformamos a escola aqui, criamos aí a creche, enfim, fizemos uma modificação bastante importante e com certeza atendeu a demanda aqui da comunidade, onde por aqui passou vários professores, vários diretores, cada um também deixando o seu trabalho aqui. Mas o mais importante que houve na época, é uma reivindicação das pessoas, é que nós realmente investisse aqui nessa região, até porque o bairro está do outro lado da rodovia e nós precisávamos dar condições para que as pessoas que moravam aqui no bairro pudessem realmente ter seus filhos estudando aqui e também nos Novos Campos, onde nós compramos o seminário e transformamos a escola ali no Novos Campos. Isso fizemos, né, com realmente a colaboração da comunidade, cobrando, nos reivindicando. Isso aconteceu então e podemos dar uma condições melhor para as pessoas que moravam aqui no bairro, de um ensino de melhor qualidade, atendendo também, até nós tínhamos lá no Novos Campos a escola itinerante, que funcionava lá também, né? E também trouxemos para cá no momento que foi comprado. Então, realmente, a gente procurou atender esse bairro aqui da melhor forma possível. E que hoje realmente está aqui, é uma história construída, onde eu tenho certeza que cada um valoriza a direção, a escola que está aqui, os professores, a maneira que trabalha com os seus filhos. Isso é o mais importante. O que a família quer? O que as pessoas querem? Uma educação de qualidade, onde possa deixar seu filho mais perto da sua residência possível, né? E que eles tenham certeza que está seguro aqui, está bem cuidado, bem acompanhado e que possa levar conhecimento para uma formação de um grande profissional. Então, vamos deixar aqui esse depoimento, né, que eu pude fazer na época, a gente fez. Esse ginásio também que está aí, que é o ginásio Oscar Bruno Chali, nós iniciamos ele, não conseguimos inaugurar porque terminou o mandato, mas construímos o nosso período também, deixando também essa parte de entretenimento e também esportivo para essa comunidade. Também foi uma reivindicação da comunidade e uma ação nossa aqui também no município, que depois o prefeito Vilibaldo acabou inaugurando. Mas, de forma geral, a gente procurou sempre fazer com que a educação do município de Campos Novos sempre estivesse em primeiro lugar, porque as comunidades e a cidade, o estado, o país, onde existe educação, onde existe conhecimento, o desenvolvimento é muito mais rápido. Então, nesse sentido é que sempre trabalhamos como prefeito, como sou vereador também, reivindicava isso, e uma parte nós deixamos e fizemos também a nossa parte aqui no município de Campos Novos. E esse terreno aqui era lá do Orteia Branqueira, dos proprietários desse terreno, e na época foi desapropriado, né, foi construído, e não tinha indenizado ainda esses proprietários. Inclusive, quando eu era prefeito, eles estiveram ali reivindicando o terreno e tal, e que precisava regularizar. Então nós acabamos regularizando os terrenos aqui também, que era da escola, foi regularizado e acertado, tirado esse impasse que existia, né, porque eles consideravam como foi desapropriado, mas não foi indenizado. Mas foi acertado, então foi feita a escritura definitiva aqui da escola. E também no meu período foi quando nós começamos a iniciar aí
a entrega dos kits escolares, né? Entregava os kits escolares completos para as crianças e também uniforme para as crianças e também para os professores. Então foi um período em que também a reivindicação dos professores, dos pais, dos próprios alunos, acabamos criando esse sistema. No meu período de 10 anos de prefeito, nós mantivemos esse programa cada vez melhorando mais, né? Então, era uma condição que também nós facilitava para que as pessoas de menos poder aquisitivo pudessem vir na mesma condição dos outros. Então, todo mundo vinha para a escola igual. O uniforme da escola, o kit escolar para cada aluno, contribuiu para que a gente pudesse fazer um trabalho diferenciado naquela época e atender realmente a necessidade que tinha a comunidade. Então, René, eu recebi esse convite de vocês, o qual fiquei muito grato, né? Fiquei satisfeito, lisonjeado também de poder fazer parte dessa história e dizer da importância de você resgatar a história de uma vida que passou por aqui, tanto dos diretores, dos professores, dos alunos, quanto os alunos hoje que está aí formado, tem sua faculdade, tem sua profissão, né? E isso é importante para não se perder as histórias que você tem de vida de uma entidade, de uma pessoa, enfim. A gente tem que sempre fazer as homenagens, sempre procurar fazer enquanto as pessoas ainda estão vivas, né? Que eles vejam isso. Às vezes faz homenagem a pessoa que já não está mais, os familiares até vê, mas as pessoas que merecem às vezes não recebem essas homenagens. Então isso é importante, a gente parabeniza vocês por essa decisão, resgatar as histórias do colégio, né, e da comunidade também. Isso vai ficar marcado aqui, vai ficar registrado aqui na escola para sempre. Então, nós também aqui agradecemos aqui, essa escola está no bairro da Cooper Campus, né, onde a Cooper Campus é uma das maiores empresas do sul do país e ela faz parte desse bairro, né. Então, o bairro aqui é muito importante. Se você olhar hoje, a Cooper Campus é uma das maiores arrecadadoras do município e está no bairro Boa Vista Coab, no bairro dessa escola. Então, em nome da direção também da Cooper Campus, do presidente, do vice-presidente, a gente também parabeniza vocês por essa atitude e por esse trabalho que estão fazendo. Deixar aqui meu muito obrigado, né, por nos convidar para participar um pouquinho dessa história, mas dizer que a gente é uma pessoa da comunidade, uma pessoa que viveu aqui, morei aqui e tenho o prazer de estar aqui, deixando algumas palavras aí de recordação desse período que a gente teve à frente na Câmara de Vereadores também com o prefeito de Campos Novos. Terezinha Favaretto, professora, hoje aposentada. Falar do Centro de Educação Infantil Municipal Marilene Hupp Bagatini é falar de 1/3 da minha vida profissional na educação. Foram 11 anos trabalhando nesta escola, a qual lembro com muito carinho, porque eu costumo dizer que o Marilene Hupp Bagatini é a minha escola de origem. Iniciei aí em 1992, trabalhando com o fundamental. Na época, a escola se chamava Grupo Escolar Marilene Hupp Bagatini e tinha apenas o fundamental e uma turma de pré-escola, na qual trabalhava a professora, a dona Érica. E nesta época foi pensado na segurança das crianças. Quando elas terminavam a 4ª série, ou elas iam para o Santa Júlia ou iam para o Gasparino. Em qualquer outra escola, eles teriam que passar a BR. Então, pensando na segurança, foi aberta uma turma, extensão do Santa Júlia, de 5ª série. Então, as crianças terminavam a 4ª série e logo ingressavam na 5ª série. Trabalhei várias disciplinas, né? Nós éramos 3, 4 professores, então eu trabalhava 10 horas, trabalhei com matemática, trabalhei com ciências, até educação física eu trabalhei. Tenho boas lembranças, porque foi aí que eu iniciei
Foi aí que eu enfrentei os desafios. Eu entrei, fiz o concurso, e entrei um pouquinho antes do concurso, como contratada, logo em seguida fiz o concurso, passei e continuei. Me formei no magistério em 84 e só fui para a educação em 92. Então, esse foi um grande desafio, enfrentar o novo. Um outro desafio que eu enfrentei foi assumir também a direção dessa escola. Por muito pouco tempo, foi um grande desafio, um momento assim de muito aprendizado. Foram só um semestre, mas foi muito bom, porque era uma escola que eu já conhecia, a clientela toda já conhecia todos os alunos pelo nome, porque foram muito tempo de convivência. Com o passar do tempo, a educação infantil foi sendo ampliada e eu passei a trabalhar na educação infantil. Trabalhei com pré, trabalhei também por 2 anos no Pedacinho do Céu, e que fazia parte do Marilene Rupp, sempre fez parte. Foi um lugar de muita aprendizagem, de muito conhecimento, de grandes amizades, porque na época nós éramos um grupo pequeno, então éramos um grupo unido. E além do grupo de professores, da amizade com o grupo de professores, tínhamos um contato muito grande com as famílias. Por ser uma escola pequena, tinha conhecimento de todos os moradores do bairro, mas na época era um bairro pequeno, um bairro de pessoas muito acolhedoras. Sempre trabalhei partilhando conhecimento, sempre foi uma troca, ensinava e aprendia, tanto com colegas como também com os alunos, e como a gente aprende com eles. Ensinava, além dos conteúdos, ajudava-os a se ajudarem, a enfrentarem também os seus medos, os seus desafios, e também a conquistarem a autoconfiança. Eu vejo a escola lá no tempo que eu iniciei e hoje, claro, teve muita mudança, mas ainda falta muita coisa. Mais tecnologia, mais acesso para os professores dentro da escola e também para as crianças. Melhorou também na formação do professor. Hoje o professor, para atuar, tem que ter formação. Mas falta ainda políticas públicas, mais participação das famílias, mais acompanhamento em casa, para que as famílias e a escola andem juntas, falem a mesma língua. Também vejo que falta muita valorização do professor em questão de salários. O professor, para estar motivado, estar feliz, ele precisa gostar do que faz, mas também precisa ser bem remunerado. Quero agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui falando dessa escola, a qual eu fiz parte e tenho um grande carinho. Quero também parabenizar a todos os envolvidos, direção, professores, famílias, crianças, pelos 19 anos do Centro de Educação Infantil Municipal Marilene Rupp Bagatini. Um grande abraço. Sanguanini, era professora aqui na creche. Eu iniciei aqui em 92, quando abriu a creche Pedacinho do Céu, no bairro Pedacinho do Céu. Lá eu trabalhei um tempo, e daí essa creche sempre teve, o Marilene Bagatini sempre foi Marilene Bagatini desde o início. Daí depois ali do Pedacinho do Céu, aqui no Marilene era o fundamental. Daí como o ambiente já estava ficando pequeno para a demanda de alunos, foi transferido para Novos Campos. E aqui entrou em reforma para ser só creche.
Aqui, isso em 2007 foi feita a reinauguração para só creche. Daí eu trabalhei na época que o Fundamental foi para o Novos Campos, mais uma época lá, daí vim pedir transferência para vir para o Marilene Bagatini, onde aqui no Marilene Bagatini eu trabalhei mais uns 12 anos, desde berçário até o pré-2, e foi nesse tempo ali, foi uma época também difícil, por causa que era início, não tinha todas as comodidades que hoje a creche tem, mas tudo a gente superava, a gente trabalhava, a gente lutava e no fim do dia sempre era gratificante. E daí em 2017, daí eu me aposentei e encerrei minha carreira. Na época que eu trabalhei ali no bairro Pedacinho do Céu, depois da inauguração ali, eu era sozinha na creche. Então eu começava às 7 da manhã e eu parava às 7 da noite. Por causa que nesse intervalo ali, antes das crianças virem, eu aproveitava para amassar um pão, bater um bolo para eles ter durante o dia. E daí eu dava a parte pedagógica, eu cuidava depois que as crianças iam embora, eu faxinava toda a creche, lavava alguma roupa que tinha que lavar deles, que eles usaram na creche. Uma época eles começaram a me dar uma ajudante. Daí no início eu tinha uma Gari que vinha ficar comigo. Daí depois começou a vir professoras trabalhar comigo e a gente dividia as atividades. Ali era até 4 anos, berçário não tinha. Eu começava ali do maternal 1 e não ia até a idade do pré-escolar. É gratificante para nós e para a família muito mais, porque pelo trabalho que ela desempenhou nessa missão de professora, ela aproveitar o máximo possível a dedicação, o esforço, sempre aprimorando o conhecimento. Os professores, a dedicação, quanto maior a dedicação, maior o resultado final. É emocionante, é gratificante, porque aqui nessa creche, aqui nessa escola, estudou meus 2 filhos, eles se formaram na pré-escola aqui, os 2. Minha sobrinha também estudou aqui, e daí passou o tempo, me aposentei, e daí veio o presente, que é a Valentina, e a oportunidade que eu tenho de trazer, de buscá-la da escola, isso traz recordações e só recordações boas pelo tempo vivido aqui dentro. Desde quando chegou a fase dela vir para a creche, eu já conversei com meu filho e a minha nora para colocar aqui. Primeiro, também por ser perto de casa, mas também, principalmente, pela boa fama da escola, pelo bom trabalho desempenhado aqui. Então a gente achou viável a Valentina aqui, porque a gente tem certeza que ela está num lugar seguro, num lugar de aprendizado e faz só progresso. Meu nome é Deise Ramela Roveda, eu sou professora há 31 anos, iniciei a minha trajetória aqui nesta escola no ano de 93. Tenho uma trajetória dentro dessa escola. Trabalhei nela durante 19 anos. O que me inspirou a ser professora foi o fato de eu gostar de pessoas e gostar de crianças. Então, após 7 anos que eu estava aqui, eu já assumi a direção da escola, foi por pouco tempo. Na época, tinham poucos professores formados com graduação, então me convidaram para assumir este desafio. Foi, enfim, um desafio bem grande que enfrentei, porque eu estava em início de carreira. A escola tinha muito a melhorar, tanto na estrutura física como no pedagógico. A minha filosofia sempre foi fazer o melhor sem olhar a quem, independente da classe social que a criança era advinda. E sempre pensei comigo, eu tinha que realizar um trabalho pensando que eu estava realizando com um filho meu, com os valores que eu recebi de família, de casa, de ser justa, de ser correta e de trabalho. Assim eu fui conduzindo minha trajetória profissional. Como que era a escola então quando eu comecei a trabalhar aqui? Tinha somente os corredores, não tinha a área coberta e já tinha a quadra também para a prática de esportes, a quadra aberta. Então, em dias de chuva era bem difícil conter os alunos somente naquele L de corredores. Quem é daqui
dessa época sabe que a realidade era esta. Mudança significativa, eu lembro assim, que foi bem impactante, foi a construção da área coberta. Então os alunos tinham aonde ficar em dias de chuva, muito ensolarados, também para a prática de educação física, a partir do momento que foi feita a área coberta. E outra mudança bem significativa foi a educação infantil somente aqui no Marilene. Foi desmembrado do ensino fundamental no ano de 2006. Nós fomos todos para a escola Novos Campos, passou a funcionar lá no antigo seminário. Então, fundamental e educação infantil. E trabalhamos um tempo lá, quando ficou pronta a reforma da escola Marilene Rupp Bagatini, então foi um marco. Algo assim que acontecia nessa escola, que também me marcou, é que a escola era pequena, mas ela atendia os diversos níveis de ensino. Ela atendia no pedacinho do céu a parte de creche, tínhamos a pré-escola funcionando aqui no Marilene, turmas de matutino, vespertino, então educação infantil ainda. Tínhamos Fundamental 1, que era de primeira a quarta série antiga, e também funcionava o Fundamental 2, quintos e sextos anos. O Fundamental ficou lá no Novos Campos, o infantil passou a funcionar no espaço da Escola Marilene Rupp Bagatini. Foi na época uma escola infantil referência. As pessoas do centro, elas vinham aqui no Marilene procurar a educação oferecida nesta escola, porque era de qualidade. O que me marcou bastante também nesta escola, e quando aqui cheguei, o sonho dos alunos que aqui frequentavam era trabalhar na Cooper Campus. Isso era devido à condição social e econômica em que se vivia, porque não tinha muita oportunidade de emprego, então eles almejavam trabalhar na Cooper Campus. Nas datas 7 de setembro também, as temáticas abordadas, elas eram muito em torno do agronegócio. A escola representava mais oportunidade de educação e cultura, porque as pessoas que aqui estavam, elas tinham que se deslocar a outros bairros para buscar a educação. Então, a vinda da escola aqui foi algo bem significativo para a comunidade. A relação entre professores, alunos, pais era uma relação familiar. Os pais eram bem acolhedores, a comunidade educativa valorizava e respeitava os professores. Inclusive, algo também que me marcou muito é que os pais, eles gostavam de conversar com os professores, com a equipe diretiva, até sobre os problemas da vida particulares, porque eles gostavam de ouvir um conselho, um direcionamento do que eles poderiam estar fazendo e decidindo na vida deles. Como era a educação na época? Eu não diria que era melhor nem pior. Eu digo que a educação era diferente. Naquela época existiam espaços, pessoas, o tempo era outro. Então, ela era muito boa para aquela época. Era o melhor que nós podíamos fazer nas condições que nós tínhamos. Os materiais educativos da apoio, nós tínhamos os livros didáticos. Na educação fundamental, no caso, eram os livros didáticos, mas a educação infantil, nós trabalhávamos em cima de projetos e de datas comemorativas. As lembranças que eu guardo dessa escola são relativas à convivência, tanto com uma comunidade interna, educativa, uma convivência muito boa. Eu sempre gostei de estar na escola, também gostava muito dos familiares e sempre procurei acolhê-los. Eventos ou festas que marcaram e projetos. Na época, então, iniciou-se há 30 anos atrás a conscientização a respeito da preservação e do cuidado com o meio ambiente se intensificou na educação naquela época. As festas juninas.
nesse bairro. A comunidade educativa toda era muito participativa e a festa junina era uma alegria, um marco. Era feita na igreja, no salão da igreja. Que primeiro fizeram o salão, né? Era salão, depois rezavam missa e em algumas oportunidades foi executada a festa junina aqui, embaixo da área coberta. Eu gostaria de dizer para os professores, é muito importante nós termos o olhar para as crianças. As crianças, elas têm culturas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes e nós temos que olhar para ela como um sujeito carregado de potencialidades. A criança, hoje, ela é vista como protagonista, ela é o sujeito da aprendizagem. Cada uma é diferente e é especial. O professor hoje, ele não é mais o centro, o sujeito da aprendizagem é o aluno. O professor, ele é mediador, ele está aqui para criar oportunidades de aprendizagem, oportunidades de desenvolvimento. Hoje nós temos como eixos norteadores da aprendizagem e do desenvolvimento as interações e as brincadeiras, e o nosso trabalho deve ser pautado em cima desses eixos. As crianças, elas não brincam de brincar, as crianças brincam de verdade. Essa é uma frase do Mário Quintana. Temos que considerar e levar em conta as culturas e o contexto em que as crianças vivem, para elas se sentirem pertencentes à escola, à turma e ao ambiente em que ela está. Também eu gosto muito da fala da Cora Coralina, que ela diz que a aprendizagem só tem sentido e ser efetiva se ela tocar o coração. Então ela tem que ser significativa para a criança. Também gostaria de dizer que eu, na época, não sabia dessa palavra educação com humanidade, mas eu sempre pratiquei educação com humanidade e gostaria de dizer para a equipe diretiva, os professores, então, que olhem para as crianças e pratiquem uma educação humana, olhando para os contextos, para a realidade, para as crianças que aqui estão como seres de grande potencialidade e capacidade. Gostaria também de parabenizar a diretora, a equipe e diretiva por esta iniciativa. Essa escola tem uma longa trajetória, já diversas décadas, e não tem nada documentado relativo à sua trajetória, à sua história. Então gostaria de parabenizar a equipe diretiva e a diretora por esta iniciativa em coletar e buscar fatos históricos e acontecimentos significativos para documentar e registrar. Gostaria de dizer às pessoas desse bairro, à comunidade, a todos que frequentaram, que lembro de todas as pessoas desde 93 que por aqui passaram. Tenho um carinho muito grande por esta comunidade, pelo bairro Boa Vista, pelo pedacinho do céu. Eu sempre fui muito bem acolhida aqui nessa escola e eu sempre me senti em casa. Então, essa escola é a escola do meu coração. Sou Maria Zuleika Canani Silva, fui professora nessa escola por 4 anos, na década de 90. Uma das primeiras professoras, trabalhei com primeira série nos 2 períodos até me aposentar. Era maravilhoso trabalhar com os pequenininhos, que naquele tempo não tinha pré, não tinha... Era tudo com a gente que eles aprendiam. Então foi maravilhoso, foi maravilhosa essa época. Olha, no primeiro dia eu não comecei com primeira série, comecei com uma 3ª série e eram os ajustes, não era assim já pronto. A gente que tinha que daí mandando e arrumando e fazendo as mudanças. Eu lembro assim do homem direitinho, agora esses dias eu me encontrei, eu sempre perguntava para o pai dele, o Anderson Lorenz, mora aqui mesmo na Coab, ele trabalha agora com vidro, ele foi lá na minha casa para fazer um box. E ele me disse, a senhora não lembra de mim? Eu fui seu aluno.
Eu disse, mas como que é o teu nome? Ele disse, é o Anderson, né? Eu digo, então você é o Anderson, que foi meu aluno na primeira série do Olhinho Azul? Ele disse sim. Me marcou bastante esse menino. A Viviane foi uma história. Ela sempre virava para trás. Ela sentava na primeira carteira e ela sempre virava para trás. Ela sempre virava para trás. Era para copiar da outra coleguinha, porque ela não enxergava direito. Aí quando a gente fez o teste de visão, a gente viu que ela tinha deficiência. Aí mandei recado para a mãe veio aqui e ela já foi na polícia, já veio de óculos direitinho. Depois a gente fez uma apresentação lá no CIP, então eles lançaram, esses meus lançaram a dança aquela da Xuxa Índio. Uma turma assim muito legal. Tudo diferente, muito bonito, muito legal, porque no meu tempo era só as salas pro lado de cá, né? Não tinha. E a cozinha ali e os banheiros. Era isso aí que tinha no lado de lá. Só. Pois, agora que foi feito tudo, porque era tudo pequeno, era só 4 salas, 5 com essa da direção, e a cozinha e os banheiros. E aquele pátio enorme. A gente tinha as reuniões, a gente tinha, quando tinha avanço, né, podia fazer curso. Tinha aquela minha sala de, não era cartaz, era os pequenos, né, assim, tudo palavras, tudo. E eles escreviam, a Lourdes sempre me dizia, Zuleika, pena que nós não guardamos, né, uma das tuas redações, a gente dizia historinha, da primeira série, eles já faziam, escreviam, eles faziam já com um parágrafo, letra maiúscula onde era, com meus pontos, interrogação, tudo assim, sabe? Era um amor às historinhas deles. Tinha as cartinhas. E daí depois até foi feita uma que seria sobre Campos Novos, falando mais sobre a soja. A soja no S, daí nós estávamos falando do milho, o F do feijão, sabe? Era assim, puras que tinha aqui em Campos Novos. E tem até hoje. Quando eu comecei aqui em Palmares, sim, porque eu deixei Araranguá, eu quis me aventurar, sei lá, tinha essa vontade e deu tudo certo. Né? No fim, namorei, casei, tudo por aí. Casei lá, né? Mas era daqui. Eu sonhei até com o lugar antes, ainda quando eu estava lá em Araranguá. E quando eu cheguei ali, era bem igualzinho ao meu sonho. Foi assim uma coisa que eu fiquei impressionada, sabe? O jeito da estrada, a plantação de milho e depois lá no fundo da escola. Então foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? Que eu já conhecia em sonho. Falta das pessoas, porque quando você trabalha assim, você vai sentir isso também. Você conhece todo mundo, você conhece os pais dos alunos, sabe? Então assim é bem... Agora eu o maior tempo fico em casa. Como faz falta esses pequenininhos na vida da gente. Não pode ficar lá atrás só. Do meu tempo para agora é muita diferença. Tem muita diferença. Tem que acompanhar, não pode ficar para trás. Avançar pode, mas para ficar para trás não. E a senhora chegou a conhecer a dona Marilene? Conheci. Ela trabalhava no Gasparino, né? Uma pessoa muito bonita, não cheguei a acompanhar trabalho, coisa assim, sabe? Mas eu achava ela muito bonita. Porque essas professoras que eu te falei ali, que já faleceram, eram ótimas. E eu nunca vi dizer assim que alguém colocasse um dedo para brigar com um aluno, ou chamar assim com agressividade, nunca. E aqui está muito legal essa escola, adorei mesmo de coração, não estou falando para bajular não vocês, mas olha, ela está muito boa. Sou Maria Zuleika. Sou Marlene Aparecida Martins Berlanda, professora há 33 anos no município de Campos Novos. Atualmente sou professora de reposição de aprendizagem na escola Valdemar Rum. Inicialmente quero agradecer a este convite à gestão atual do Centro de Educação Infantil Marilene Hupp Bagatini, que é um momento muito especial. Tenho ótimas recordações da escola. Iniciei o trabalho de gestora de fevereiro de 2003 a junho de 2004. Na época, a escola funcionava a escola municipal, professora Marilene Hupp Bagatini, funcionava todos os níveis de ensino. Então tinha a creche que funcionava em uma casa próxima, mas era a escola que era responsável. Do pré ao 4º ano era na escola, que era da escola, e o 5º e 6º ano era a extensão do Santo Aju.
Minha equipe na época, então eu era a diretora, a Carmen Fabienski, a secretária, e a professora Terezinha Favareto de apoio. Tenho uma belíssima recordação da equipe de professores, de todos os funcionários, dos alunos, dos pais, enfim, da comunidade. E eu quero ressaltar que foi a minha primeira experiência de gestora, então foi um trabalho em conjunto, construído dia a dia, com muita dedicação e parceria de todos. Também vou ressaltar a minha segunda experiência, então, daí já era no Centro de Educação Infantil Municipal Marilene Bacatini, que a gestora era a Carmen Fabienski, eu, né, professora Marlene, auxiliar de direção, e a professora Eloir Ferreira como secretária. Então, essa experiência já no Centro de Educação Infantil foi maravilhosa, porque a escola já estava reformada, já bem adequado às crianças, né, do berçário até o pré, tinha o ginásio também de esportes, né, que era da comunidade e também da escola, então ajudava muito no desenvolvimento das atividades. E também a equipe era uma equipe excelente de professores e funcionários, e o nosso objetivo principal era o bem-estar das crianças. Nós se preocupávamos muito com as crianças, buscava muito recursos e parcerias para melhorar a prática pedagógica. Tenho certeza que a forma que foi realizado o nosso trabalho, as atividades bem planejadas, projetos diversificados, deixou marca positiva na vida das crianças. Gostaria de parabenizar toda a equipe que já trabalhou no Centro de Educação Infantil Marilene Bacatini e principalmente a atual equipe que trabalha na comunidade escolar, que é referência no município, que continua os trabalhos com muito profissionalismo, amor e dedicação. Então, para encerrar a minha participação, eu quero dizer que estou muito feliz e destacar que o meu neto Wesley Berlanda está iniciando este ano no Maternal 1 a sua trajetória estudantil neste Centro de Educação Infantil. Um grande abraço a todos. Meu nome é Rosimari Pereira Pascoaloto. Estamos aqui na Escola Marilene Rupp Bacatini, justamente para contar um pouco da história que eu fiz parte. Comecei no município em 90 e depois fiquei no Santa Júlia 2 anos, aí houve a extensão do Santa Júlia do 5º ano, acabei vindo para cá. E trabalhei como professora, como auxiliar de direção na época. Eu lembro assim, eu dava aquelas disciplinas que não tinha professora. Tipo PPT, que era a preparação para o trabalho, a educação moral e cívica, então que era uma aula por semana, e também artes. Eu lembro que era bem difícil assim a gente trazer os alunos para a escola, principalmente esses das séries finais, que teve essa extensão do Santa Júlia. Com isso, então, teve aquela dificuldade. Na época, até eu lembro assim da Clair, que era da PP, e eles se envolveram tanto nisso para trazer o 5º ano para cá. 2 mães, na realidade, que se matricularam junto para dar o número suficiente. Envolveu bastante a família. E eles eram muito participativos, os da PP. Eles estavam sempre presentes, fazendo promoções para melhorar a escola, para ficar a escola bonita. Claro que sempre teve aqueles desafios das crianças não ter como chegar até a escola, porque era aqui na redondeza, que vinha de sítios pertinhos. Então, às vezes, chegava atrasado, mas tinha muito envolvimento dos pais. Aproximadamente 93 a 96 eu fiquei por aqui, como professora e como auxiliar de direção. Até lembro que a dona Ivonete Trombeta, que era diretora, eu era auxiliar dela, e ela se afastou numa época, eu assumi a direção pela escola.
justamente para ter essa colaboração dentro da escola, e foi muito importante também esse período, um aprendizado muito grande para mim. Depois eu voltei para o Santa Júlia como professora 40 horas, e em 2005 voltei como diretora, e auxiliar da direção ficou a Carmen. A gente já era conhecida no bairro, eu já era professora no bairro, já tinha uma turminha de segunda série que eu trabalhei aqui no Marilene. Era uma turma que depois lá no Novos Campos eles se formaram na 8ª série. Então para mim foi uma grande alegria. Então é muito emocionante como professora, como diretora, você acompanhar esse desenvolvimento das crianças. No ano de 2006, através do decreto do prefeito, na época o prefeito Nelson, a escola começou a Escola Novos Campos. Então, com a Escola Novos Campos, a Escola Marilene Rupp Bagatini funcionou um ano junto, anexo à escola. Então, ela ficou Educação Infantil, que a diretora ficou a Carmen Fabienski, e eu fiquei no Ensino Fundamental. Mas convivi mais esse um ano com as crianças da Escola Marilene. Lá o espaço era grande, enquanto isso tinha reforma aqui. Então eles ficaram um ano, daí tinha transporte para eles irem, a maioria ficavam aqui do lado da escola e pegava o transporte e ia até Novos Campos. Depois de lá eles voltavam, mas continuava a escola e funcionando a secretaria, funcionando a direção, tudo junto, uma parte da escola. E teve esse momento que teve a separação da escola, ensino fundamental com a escola, educação infantil. Outra coisa que eu achei bem importante na época, que nós fomos buscar parceria junto com a cooperativa e com o Núcleo Feminino das Mulheres da Cooper para ajudar a adquirir roupas para dança. Daí nós participávamos dos festivais de dança. Os pais incentivavam, os pais iam junto nesses festivais que nós tínhamos. E cada detalhezinho que a gente faz faz a diferença a partir do momento que você faz com amor. Quero também mencionar da bandeira que não tinha na escola, tá? Então a gente fez um concurso, então não poderia deixar de falar também da reunião que a gente fazia com a PP para decidir o que a gente ia resolver na escola. Então era uma família a escola. Fazíamos depois também com os pais da escola jantas na nossa casa, momentos assim que não foi bons, mas mesmo assim superamos. E tá aí essa escola linda, bonita e maravilhosa. Então depois eu fiz pedagogia e tive a felicidade de fazer meu estágio de pedagogia aqui nessa escola. Com uma turminha de primeiro ano, fizemos vários passeios. A gente fez um trabalho bem maravilhoso naquela época. Aprendi muito, né? Aproximadamente esse estágio que eu fiz aqui na escola era 2002. Eu tinha turma, eu lembro bem das crianças. Interessante, né, que quando eu recebi o convite, eu fiquei bem orgulhosa. Eu realmente fui atrás para relembrar, porque vai caindo no esquecimento e a gente acaba deixando essa história que é tão linda, esse resgate que vocês estão fazendo. Muito interessante. Que aí vem a lembrança que a escola, quando eu cheguei aqui, a escola era estadual, depois foi municipalizada. Então várias coisas vêm em minha mente que eu achei assim muito interessante. Eu estou dando os parabéns para vocês que estão fazendo isso. Essa transição da escola Marilene Rupp e indo para a escola Novos Campos. Então nós tivemos toda aquela organização e procurando harmonizar as turmas em que iam chegar para ser recebidos na educação infantil, e nós, como escola ensino fundamental, indo para a escola Novos Campos. Pois o espaço, tanto do Novos Campos para a comunidade, foi muito importante, como também o espaço para ser educação infantil aqui no CI, que é Centro de Educação Infantil Marilene Rupp. Vim para trabalhar com o ensino fundamental. E o meu desafio na época era ser, como eles falavam antes,
barrageira, porque eu morava há 14 anos em Freiburgo, mas na época, o novo trabalho aqui, ser recebida, acolhida pelo novo quadro, pela gestão, por todos. Mas eu acredito que, assim, Campos Novos tem essa coisa de acolher. Nós fomos muito bem recebidos e a educação aqui em Campos Novos, nós professores, nós precisamos ter esse orgulho. Os conteúdos programáticos, a gente, em reuniões pedagógicas, a gente ia montando conforme cada turma e procurávamos sair um pouco de livros para que ficasse mais criativa a aula. A gente tinha música, tinha os vídeos antigos. Eu vim para cá para trabalhar com atividades recreativas e trabalhar com a 5ª série. Nós usávamos a parte da quadra, que antes não tinha o ginásio, não tinha essa parte coberta. Nós usávamos para fazer as brincadeiras, as atividades que eram externas. E para eles também, eles ocupavam quando iam lanchar, ou para conversar, fazer os grupinhos. A gente usava mais essa parte aqui dos corredores e a parte do pátio. E quando chovia, a gente ficava um pouquinho mais aglomerado aqui nos corredores. O interessante de ter sido professora aqui no Marilene é que nós tínhamos o 6º ano também. Eu cheguei a dar aula no 6º ano e tínhamos um adolescente que hoje é meu genro. Então, assim, a minha filha começou a namorar um rapaz, ela falou: mãe, eu tô namorando um rapaz, que ele disse que teve uma professora que era chamada Thelma. Aí, quando a gente se conheceu, se apresentou, eu vi que é realmente um dos meus alunos que eu tive aqui no Marilene Rupp. Eu achei assim lindo desse trabalho de entrevista e fazer esse documento, é que a professora, ela deixou esse legado e que vai repercutindo nas vidas das pessoas, porque eu tenho certeza que cada família que passou pelo Marilene Rupp tem uma história legal para contar. Esse legado que ela deixou pra gente, a gente não pode deixar apagado. Eu tive a oportunidade de, depois desses anos, entrar na escola essa semana, porque eu vi que tinha sido reformada, tudo. Aí essa semana eu entrei, gente, parece que eu voltei no tempo, porém assim, deu aquele clarão, tava tudo tão ampliado, o espaço, tudo, e isso assim me deixou tão feliz em ver que as famílias ainda estão com esse recurso, né, que a gente tem aqui, desse espaço para seus filhos. Eu acredito na parceria entre professor e família. Quanto esses tiverem de mãos dadas, pode acreditar que a educação será nota 10. Meu nome é Claudete, trabalho no berçário 1, já tenho um bom tempo aqui na creche, desde 2004 eu trabalho aqui. Agora em 2019 eu fiz o concurso e me efetivei aqui na escola. Estudei aqui na escola, quando era o tempo da escola Marilene, foi no ano de 86 ou 87, eu estudava na 5ª e 6ª série. Aí também a gente brincava muito aqui na escola, era tudo aberto, não tinha muro, não tinha cerca. Então a gente passava os finais de semana geralmente brincando aqui na escola. A mãe foi uma das primeiras moradoras, que ela veio escolher a casa aqui, até ela foi sorteada e daí veio escolher a casa. Não, ainda não tinha escola. Aqui até era um tipo de um banhado, uns matos que tinham, daí depois, mais tarde, que saiu a escola Marilene. Catequese, até teve uma época que veio os missionários capuchinos, que a gente também tinha brincadeiras com os missionários, a gente vinha brincar aqui com eles. Daí depois que saiu o Salão da Capela, que foi mudada a catequese lá para o Salão da Capela. Então não tinha um ponto
para a gente se reunir. Não tinha parque naquele tempo, não tinha campo, não tinha lugar nenhum. Então, nosso lugar de encontro nos finais de semana era aqui na Escola Marilene. Tinha uma quadra onde é o ginásio hoje, era uma quadra, e a gente trazia bola, brincava, passava o sábado e o domingo ali direto, sempre. Lembro dos professores, a Paula, lembro da Tere Favaretto, lembro da Deise Roveda, foram minhas professoras do tempo da 5ª e 6ª série. Também lembro do Sérgio, que era professor de Educação Física, lembro da Dona Janda, a Dona Zuleika, a Ivonete Trombeta. Gostava muito de estar nas festas, quando tinha festa junina, as festas eram feitas aqui na escola, aquele tempo, então era feita ali na quadra, era bem divertido. Tinha um coral aqui na Escola Marilene também, até que minhas irmãs participavam desse coral, eles cantavam, e se eu não me engano foi do tempo da Ivonete. Elas tinham roupa e tudo do coral. A merenda era sempre gostosa, né? Está diferente hoje na escola, a parte física ali, a sala quase igual como era antigamente. Jogos na sala, daí brincava nos quadros, com os giz, desenhando, ou senão o professor trazia jogos para nós. Então, quando veio a escola para cá, nossa, facilitou um monte, porque daí a gente não tinha, a gente era pequeno, antes de vir a escola para cá, a gente teria que atravessar o trevo, e era muito perigoso. Tanto que eu fiz a minha pré-escola, ainda não tinha aqui. Então, eu tive que fazer a primeira, o pré, a primeira, segunda, terceira, quarto e quinto, eu fiz tudo no Gasparino e Paulo Blasi. Então, eu lembro muito da Dona Ivonete, ela ia nas casas convidar para a gente vir estudar aqui. Nossa, eu tenho muitos anos aqui nessa escola, estudei, minhas filhas estudaram aqui, fizeram a creche aqui, hoje eu trabalho aqui, eu sempre gostei daqui, tanto que eu não tenho vontade de sair daqui. O meu propósito é me aposentar nessa escola. Quando eu comecei aqui, na verdade, eu vim de Florianópolis, que eu morava lá, e a diretora naquele tempo aqui na Escola Marilene era a Dona Carmen. Então, a Dona Carmen me fez um convite, como eu tinha magistério, me fez um convite para mim vir substituir alguns professores. Naquele tempo a gente poderia, né, ir na escola e substituir, então eu comecei substituindo. E foi aí que eu descobri minha paixão pelo magistério. Fiz pedagogia, me formei e assim eu continuei indo e voltando para o Marilene várias vezes e estou até hoje. Quero dizer para todos que a Escola Marilene é muito bom, que aqui seus filhos são bem cuidados, adoro o pessoal daqui, por isso estou até agora aqui. Então é muito importante essa parte de relembrar o passado, né? Nossa, quando eu fui convidada, eu fiquei feliz porque assim, você relembrar tudo que você passou aqui emociona a gente. Você contar para o teu filho qual foi a primeira escola, quem foram os colegas que estudaram ali, os professores que trabalharam ali. Então, eu acho muito gratificante essa parte. A Escola Marilene é a minha vida. Minha Alessandra Camila Maia Alves e eu estudei aqui no Marilene Rupp Bagatini em 1996, quando a escola atendia alunos de primeira a 4ª série. A escola, na época, ela não tinha ginásio, então o lugar de educação física era uma quadra ao ar livre. O pátio tinha algumas árvores, não tinha parquinho, e era nesses lugares onde a gente brincava na hora do recreio, fazia educação física, fazia as atividades diferentes propostas pelos professores. Na frente da escola tinha um mastro onde se colocava as bandeiras, que hoje não tem mais. Nós fazíamos a fila ali na frente dessas bandeiras para entrar na escola. E o que me marcou foi minha primeira professora, a Paula de Domênico. Como eu morava perto da escola, eu morava ali perto da igreja, então eu cuidava quando a professora Paula vinha para a escola e eu vinha junto com ela. Eu sempre tive cabelo comprido, então eu cheguei a cortar meu cabelo curtinho, porque a professora Paula tinha o cabelo curtinho. Eu lembro das atividades que nós fazíamos. Uma vez nós fizemos um negócio com tinta, eu pegava a folha e colocava os pinguinhos de tinta e você ia dobrando a folha e saía um desenho. E o meu saiu uma cesta com flores e eu nunca mais consegui fazer igual. É uma lembrança bem nítida que eu tenho disso. Aí quando ela faltava, por algum motivo, elas reuniam nós com a outra turma de primeira série, que era a professora Genoeva. Já não gostava tanto dessa reunião, pois daí
eram colegas diferentes. Então, como foi a primeira escola que eu estudei, então aprender a conviver com outras crianças da mesma idade, fazer amizades, trabalhar em equipe. E tem alguns dos colegas da época que eu estudei do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Então foi um caminho longo de amizades que começaram aqui. Olha, entrar pelaquela porta 29 anos depois da primeira vez que eu coloquei os pés aqui, passou um filme na minha cabeça. Foi como se eu tivesse voltando aos 7 anos de idade, não ele. Então, assim, é uma mistura de nostalgia com a sensação de eu estar a primeira vez na escola. Então, assim, a Escola Marilene sempre foi uma escola pequena, então um ambiente mais aconchegante, mais familiar. Então, esse foi um dos motivos que eu trouxe ele para cá. E também por ter sido a escola onde eu estudei primeiro. Então, para que ele também tenha essa experiência, estudei na mesma escola que a minha mãe estudou um dia. Então, meu recado para os professores é que um professor ele afeta a eternidade. A gente nunca sabe aonde aquela influência termina. Ele inspira, transmite conhecimentos e ajuda a transformar a vida dos alunos. Portanto, cada esforço que nós fazemos vale a pena. Me coloco nesse nós, porque se hoje eu sou professora, a culpa é da professora Paula de Domênico. Eu diria que a educação ela ajuda a transformar a sociedade, o mundo e as próprias pessoas, e que ela deixou um legado que hoje, claro, ela não chegou a ver, mas hoje as outras pessoas colhem os frutos do que ela pregou, que era a educação com amor. Então, assim, algo interessante que eu tenho para contar é que o meu filho, ele senta próximo à janela, no mesmo lugar em que eu sentava quando eu estudava, e por incrível que pareça, a sala é na mesma direção. Então, toda vez que você leva ele ali, dá a impressão que sou eu que estou voltando a estudar lá na primeira série. Eu sentava ali nesse lugar porque como os muros não eram tão altos, então assim, era a primeira vez que eu estava frequentando a escola. Eu morava no interior, eu não tinha contato com tantas crianças, então eu ficava olhando pela janela esperando a minha mãe vir me buscar. Talvez eu acredite que a ideia dele seja a mesma que eu tive na época, de esperar ver quando que a mãe me buscar. Meu nome é Ivorinho Antônio Trombeta, cheguei a residir aqui no bairro em 1987 aproximadamente. Na época, eu e a minha falecida esposa, a gente começou também a fazer o levantamento para tentar conseguir o número de alunos para montarem as salas de aula. E recém tinha sido construído o prédio, mas ainda estava começando as atividades. Precisava de ter a quantia de alunos para dar início à escola. Saímos de casa em casa convidando os pais que viessem matricular seus filhos aqui na Escola Marilene Bagatini e evitaria deles também terem transitar para o outro lado do asfalto. Meu nome é Gabriela Trombeta, sou filha do Ivorinho Antônio Trombeta e da Ivanete Fernanda Trombeta, falecida. Estudei aqui desde pequena, no período do pré, e também a minha irmã mais velha, que é a Kátia, o meu irmão também, então a gente participou bastante ativamente da escola, junto com nossos pais, né? Além de eles serem representantes de tudo isso, eles participavam da APP, então a gente sempre estava junto, vendo o quanto eles buscavam, né? De recursos para a evolução da escola. Ela começou a trabalhar aqui como professora e logo também passou para a direção. O trabalho dela era dedicado, tanto que ela tentava aproximar muito os pais da escola. A gente, principalmente ela, ia nas casas conversar com os pais e esclarecer como é que estava o andamento dos filhos. E quando havia reunião, aqui na escola também era repassado. O trabalho era feito de uma forma amigável, que realmente era a escola família, porque trazia os pais com o seu compromisso de também ajudar a melhoria da escola e, em contrapartida, também ter um bom resultado com os filhos. Na verdade, assim, a gente conviveu bastante dentro da escola, como, né, além da relação de mãe e filho. Então, a minha mãe, como mãe, era uma mãezona, carinhosa, muito dedicada, e não seria diferente com as crianças, né? Enfim, com a população.
ela se importava muito com as crianças, em aproximar e envolver principalmente os pais, né? Acolher, entender a dor, o que estava acontecendo, por que a criança não estava frequentando, até na questão de, por exemplo, as famílias mais carentes, a reunir benefícios, roupas, mantimentos, assim, sempre pensando como um todo, né? Não só nela, não só na nossa família, mas no geral. A gente tem uma lembrança muito boa, né? Tanto como a mãe que ela foi, a pessoa, a mulher. Uma das histórias marcantes que ela contava é que muitas crianças realmente às vezes não tinham o necessário para vir para a escola. Então era feito campanhas com os outros vizinhos, com outros colegas da escola, para conseguir uniforme, para conseguir, às vezes, até o material, para que as crianças não faltassem à escola. Preocupada, envolvendo, né, não só os pais, mas as crianças também, nessa questão de estar sempre reforçando que não era a falta do material, que a criança não precisava vir, né, que de uma forma ou de outra eles iam conseguir, pelo menos o básico, para as crianças estarem vindo, estarem frequentando, para se alfabetizar, né. Então a gente tem muito essa, assim, sabe, de se preocupar com o outro, é dela isso, né, e ela passou pra gente, de se preocupar, de fornecer, de emprestar, de auxiliar, de ajudar. Nós tínhamos o único espaço que o bairro tinha, era a escola. Então a escola ela serviu como um local de encontro de a parte religiosa, a parte educacional e a parte social. Tínhamos catequese, precisava dar catequese, não tinha local, então a escola cedia uma sala de aula. Quando realizavam a missa, também aqui na escola. Quando tinham reuniões da associação de moradores, também era feito na escola. E tanto que quando a gente estava à frente dessas diretorias, a gente procurou envolver quase os mesmos membros da diretoria nas 3 entidades. Por isso que daí o trabalho ele ficava mais, fluía mais e as pessoas também conseguiam se relacionar melhor. É gratificante pelo fato que a gente viu a escola surgir e ainda ela continua sendo o local onde os meus filhos tiveram as primeiras orientações educacionais, né? E também agora tem a oportunidade de ter a neta também participando e estando presente nesse momento que também é histórico. Até acaba se emocionando, né? Porque ter o meu pai e a mãe à frente disso, ter a minha irmã participado aqui no começo, né? Ela estudou aqui, depois o meu irmão, e hoje, depois de alguns anos, eu retorno para cá, vejo tanto de que evoluiu, o quanto cresceu, o quanto mudou, o quanto melhorou, e também tem a questão da minha filha hoje estar participando, né, estudando aqui, então a gente acaba se envolvendo, resgatando memórias, momentos e ver o quanto acabou evoluindo para melhor, né, então bem gratificante, assim, até emociona, saber que consegui mostrar, olha filha, a mãe estudou nessa salinha, aqui era diferente, e ter as fotos, que hoje a gente tem ainda muitas fotos para mostrar para ela. E muitos alunos que estudaram aqui, hoje têm sua formação em decorrência da orientação que foi repassada para como eles deveriam ser como seres humanos melhores lá na frente. Tivemos vários casos que a gente conhecia e de pessoas que, em decorrência da situação de vida, não podiam ter quase o necessário, como já frisamos ali, para eles estudarem. E com essa ajuda que era feita em conjunto com as famílias e os próprios professores que estavam na escola, eles conseguiram serem pessoas de bem na sociedade. Hoje temos professores, temos advogados, temos várias categorias de atividades que, se não fossem uma boa orientação partindo daqui da escola, talvez não tivessem chegado até onde hoje eles estão.
Lembrança que a maioria das pessoas que vêm, né, e comentam assim, a Dona Ivonete foi professora, foi diretora da escola. Então, a lembrança deles é por ela ser persistente, por ela sempre estar incentivando, né, a estudar, a se dedicar, a buscar aprender, a nunca abandonar os estudos, porque a mãe sempre foi debatendo a mesma tecla, tem que estudar, tem que ler. Então isso ainda tem muito pra mim. Como a mãe era professora de português, a gente reforça muito a parte da caligrafia e a gente tem com a gente isso, né? Então, mesmo eu não exercendo essa profissão, a gente lembra, fica muito marcado assim a questão da leitura, a questão da caligrafia. As pessoas no geral falam o quanto ela era humana, o quanto o coração dela era muito grande, que ela não tratava a escola, os alunos, os pais como família. Foi bastante difícil, que ela sempre tentava fazer com que todo mundo fosse tratado no mesmo nível. Não era pela situação que a pessoa tinha ou vivia que era diferenciado. O legado que ela deixou é que todo mundo tem suas qualidades, não importa onde ele vive ou convive, mas tem que ser valorizado pelo que a pessoa ela pode ser para frente. Apoio e a dedicação para que a gente possa dar a oportunidade de todos evoluírem na mesma proporção. Eu lembro muito dela, o legado, enfim, que ela deixou, o aprendizado também, a lição, né? É que não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem condição ou não tem, se houver dedicação, se você não abandonar, você consegue alcançar seus objetivos. A mãe sempre mostrou para nós essa questão assim que independente do que você tem no bolso, o que mais vale é o que você carrega no coração. Que todos os professores trabalhassem de uma forma harmoniosa, se dedicando pela evolução da própria escola e dos próprios alunos, e aos alunos, que as crianças, que os pais tratem eles com bastante carinho, bastante atenção. Da mesma forma, os professores. É emocionante a gente poder ainda estar podendo participar da escola, poder contribuir com alguma coisa para a escola e ver que realmente aqui está sendo um local onde as crianças estão sendo bem cuidadas, bem tratadas e com todo o amor e com toda a dedicação. Se a escola é a extensão da família e a família tem que também fazer a complementação da escola. Por isso que é interessante a participação de todos os pais se envolverem o quanto mais com a escola, que quanto mais eu estiver próximo e participativo, melhor a escola vai ser para os seus próprios filhos. Ela sempre buscou, quando tinha qualquer probleminha, faltou na escola, ela não ficava esperando outras pessoas irem atrás. Ela mesma tomava a iniciativa, ia saber o motivo por que não estava vindo para a escola, por que não estava participando, o que tinha acontecido. A primeira entrada na escola, então, após todos esses anos longe, assim, para mim, foi bem marcante, porque eu tenho as lembranças vagas, assim, mas algumas mais marcantes que a escola era completamente diferente, os meus coleguinhas, então, ainda assim, depois de tantos anos, tem muitos pais, né, que estudaram comigo, então a gente acaba se encontrando novamente, acaba lembrando, ali a gente fazia lanche, ali mudou, no meu tempo ainda não tinha o ginásio, tinha só a quadra, tinha um quartinho de areia lá, bem mais simplesinho, assim, então a gente vê que a escola como um todo, né, está conquistando espaço maior, também mais qualidade, né, para as crianças de hoje, é muito gratificante. A ideia da direção e das pessoas que estão envolvidas é maravilhosa, porque há necessidade da gente fazer um resgate de toda a evolução na área educacional.
e também para assim, um conhecimento de quanto que o estabelecimento educacional foi evoluindo no decorrer do tempo. Mais uma vez, parabenizo vocês, que bom que todo mundo tivesse uma iniciativa assim de se preocupar como que aconteceu o crescimento da escola dentro da comunidade. Essa questão de vocês estarem se preocupando em trazer isso para os pais, para os alunos, envolver, talvez a gente consiga usar como exemplo e talvez inspire e aproxime mais ainda a família, os pais da escola, para se tornarem mais presentes ainda. Acaba que se emociona com essa questão da evolução e também do crescimento, do desenvolvimento dos nossos filhos dentro da escola. Olá, tudo bem? Eu sou a Jandira Scapini, mais conhecida por Janda, tia Janda, como as crianças me chamavam. E estou aqui hoje para conversar com vocês. E aqui comecei no ano 1993, trabalhei em 93, no 94 eu tive uns problemas lá em casa, parei de trabalhar. E depois no ano de 95 eu voltei a trabalhar, a diretora era a dona Inês Piasson. A senhora trabalhou também no Pedacinho do Céu? Trabalhei na no creche? Pedacinho do Céu, 1 ano, 2 anos. Era a tia Hilda e a Deise que cuidavam das crianças. E eu fazia merenda e fazia limpeza. Os momentos são vários, minha filha. Todo dia era uma novidade. As crianças na fila para pegar o lanche é uma coisa que a gente não esquece. Vai levar para o resto da vida. As professoras que às vezes chegavam e diziam: tem lanchinho para mim? Não tem. Eu dizia: bem sei. Daqui a pouco eu dizia: não, mas tem alguma coisa? Tem. Essas coisas marcam, né? Eles gostavam muito da torta de chocolate. Leite com chocolate e bolacha. Adorava. Todo dia chegava e já perguntavam: vai ter torta de bolacha? Hoje não, tinha nutricionista, né? Amanhã vai ter torta de bolacha? Na saída da aula, vai ter torta de bolacha. Eles adoravam. As crianças para mim era uma relíquia. Eu adorava minhas crianças, várias crianças. Tem a Lu, que é uma menininha que era da creche. Tem o Evandro, que era nosso aluninho. Esses dias encontrei com ele, um rapaz, um homem formado, né? Oi, tia Janda, que saudade. Era muito bom. Ajudava a gente pensando nesse lado, a gente não sentia nem canseira no final do dia. Muito emocionante. Me sinto muito feliz que eu consegui contribuir. Não foi por longos anos, mas os anos que eu trabalhei foi bem válido. Eu sinto falta das crianças. Sinto falta daqueles rostinhos correndo, abraço, beijo. Sinto muita falta das crianças. Senti emoção. Me deu vontade até de chorar. Mas daí me segurei e me controlei. Não posso chorar, tem que fazer bonito para as meninas, né? Mas fiquei muito emocionada. Me senti muito feliz. Eu peço para elas que fiquem sempre atentas. Aquela criança que não come, que não gostou do lanche, que não comeu, avisem a mãe. Porque ela vai chegar em casa com fome na tarde, né, no final da tarde. Então elas que fiquem atentas, procurem ajudar, não sei se hoje ainda pode, na minha época podia ajudar a tratar as crianças. Elas entrar na cozinha, que vai começar a preparar a merenda, sempre se apeguem com Deus, Nossa Senhora, que eu faça tudo certo, que eu não exagere nem no sal, nem no açúcar. E colocar muito amor, que é o que faz com que as crianças comam e se sintam bem. O companheirismo é uma coisa que a gente precisa ter, né, no trabalho, respeitando sempre a atitude do outro, procurar levar tudo em paz, sempre, né? As nossas festas juninas aqui envolviam os pais, não que não envolviam os alunos. Sim, os alunos faziam, participavam, mas os pais também faziam. Então à noite a gente vinha ensaiar as danças, as coisas, junto com os nossos filhos. E a gente apresentava fora a nossa festa, casamento caipira, essas coisas, a gente apresentava nos outros, vai botar. Cada um trazia seus pratos de alimento, ou a gente fazia na própria cozinha da escola aqui, mas os pais doavam farinha, essas coisas, era toda, era doação, a gente saía arrecadar. Então essas salas, quando a gente fazia aqui, as salas eram cheias de mesas com os pratos. Daí quando a gente, era por causa do espaço, porque daí aqui o espaço era limitado. E lá na capela não, daí tinha espaço, porque daí já tinha cozinha,
ali tudo, né? Então já separava do salão. Então a tarde toda de apresentação era uma tarde inteirinha. Tá? Geralmente era procurar fazer nos domingos. Porque a família estava toda em casa. Eu não sinto mais em casa que nem a gente se sentia antes. Porque antes a gente vinha na escola, a gente trabalhava, mas a gente se sentia em casa. Essa piazada do bairro, eles passavam a ser, assim, de uma certa forma, meio responsabilidade da gente, tá? Quando o Pedacinho do Céu veio ali, a gente fazia muita coisa, promoção, essas coisas para ajudar. A gente ia atrás, ia buscar, a gente não envolvia autoridades em relação a isso. A comunidade mesmo se envolvia. E não tinha briga, não tinha nada disso. Era uma família, tá? Era uma grande família. Porque quando a gente fazia as promoções, as coisas da PP que a gente saía, os filhos a gente trabalhava junto. Então não tinha essa de que eles não participavam. Eles participavam, os alunos participavam, eles eram empolgados, eles gostavam até porque tinha os pais envolvidos. Os três. A Eliana pegou o pré, o Rodrigo já não, porque não tinha nenhuma professora, era estranha assim, que viesse de fora. As professoras eram a maioria da região. A Paula morava do asfalto. A única que era um pouquinho mais longe era a Favareto, que era a Paula, a Ivonete, a Genoefa, a Erika, que também era do outro lado do asfalto. Tudo pessoas que estavam envolvidas na nossa família, porque a gente fazia festinhas nas casas da gente com os professores, sabe? Era uma amizade bonita, a gente tinha amizade. Foi assim. Então, como você foi fundado e automaticamente surgiu a necessidade, a gente precisava ter uma sala para oração. Foi o caso que a gente conversou, tudo com a paróquia, até não foi da minha época já essa história. Já foi do Ivuri, o Francisco Assis dos Santos, o Biela. Uma das salas de conversar com a direção aceitou dela e ceder. Uma das salas aqui era a nossa igreja. Eu dei catequese aqui, formação de primeira Eucaristia, a Crisma. Essa sala ficou sendo usada 96, 97, por aí. Basta assim, né, saber que você ajudou a cuidar. É emocionante, menina, é muito bom. Eles me diziam assim, lembra, dona Clairda? Esses dias ainda um rapaz ele me encontrou e me disse assim, dona Clairda, eu disse, nossa, não conheço o senhor, né? Eu pensei, mas depois ele disse, tá lembrado de mim que vocês trabalhavam na PP do colégio, assim, depois, então, mas tem 40 e poucos anos hoje, né? É uma história. E quando eu olho para trás assim, eu penso, nossa, tanto que a gente trabalhou, tanto que a gente fez, tudo mudou. As pessoas sejam lembradas. Eu até não acreditei que isso tinha se perdido, porque fiquei triste em saber que a maioria da história da nossa escola se perdeu. Tinha contas no banco BESC, que era a conta da PP, era nesse banco. Então, houve tempos muito bons, desde uma tomada, gente, que precisava. Os nossos maridos, no caso, o meu, da Ivonete, o Francisco Assis dos Santos, era nós que arrumava aqui. Substituía alguns professores, verdade. Teve Favareto, a Paula, quando elas precisavam, a Genoefa, eu substituía. Um carinho muito grande por esse colégio, tá? E eu sempre fiz parte da PP. A interação familiar que a gente tinha aqui com o colégio era muito fé, muita fé, no que quer que seja, tá? Amor no coração, empatia pelo próximo. Isso para mim é a parte fundamental. Porque na época eu te diria sem medo de errar, que era muito humilhante. Meu nome é Edneia, eu trabalho na rede municipal de educação desde 2000, a qual eu prestei o concurso público. Em 2006, eu iniciei aqui no CEIM Marilene Rupp Bagatini. Quando eu iniciei, ali em 2006, a nossa escola não tinha o ginásio de esporte, era uma quadra, a qual a gente vinha com as crianças ali. Hoje mudou bastante, foi ampliado, o espaço era menor, a gente não tinha o parquinho e tudo foi para melhor. No início eu tive um pouco de dificuldade, foi um desafio bem grande, porque até então eu prestei o concurso em 2000 e fui para o fundamental. Aí eu me especializei em educação infantil e vim trabalhar aqui. Daí no início para mim assim eu achei um desafio, mas depois foi se ajustando e graças a Deus deu tudo certo.
Meu sentimento é, a primeira coisa, de gratidão e muito feliz por essa homenagem, porque o nosso CEIM, ele é um CEIM na qual atende todas as crianças com o lema Educar com Amor. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz para o bem deles, né? E a educação, ela é um desafio que transforma vidas. E sou muito grata por todo momento que eu estou aqui e temos uma equipe maravilhosa e só tenho a agradecer por tudo isso. Um dos fatos que ocorreram aqui foi que quando eu iniciei, eu trouxe o meu filho para fazer a educação infantil aqui e eu iniciei numa sala de maternal e ele foi para o berçário. E eu tinha medo que ele não se adaptasse, mas ele adaptou-se bem, fez toda a educação infantil aqui e inclusive alguma das professoras, a filha da dona Marilene, a Rosane Bagatini, foi professora dele. Que a educação, ela transforma vidas e através da educação a gente consegue mover o mundo. Hoje eu vejo assim que eu passei em algumas salas que teve crianças que foram meus alunos e que eu encontro na rua, que vem correndo dar um abraço e fala: "Oi, prof". Em 2018 eu fui chamada para assumir a direção do CEIM Marilene. Um ano assim desafiador, porque a responsabilidade foi maior e hoje eu sou muito grata também e feliz porque alguns dos projetos que a gente fez se tornaram realidade, que foi a ampliação ali do refeitório, ampliação dos banheiros, a cozinha e a sala ali da direção e da secretaria. Isso também me deixa muito feliz porque tem um pouquinho da parte minha ali, da minha equipe, aquele ano de 2018. É uma alegria poder estar aqui para complementar essa unidade escolar nesse momento de festividade, nessa unidade escolar a qual eu tenho um carinho bem especial. Vivemos vários momentos especiais e importantes. E por isso eu estou aqui para desejar sucesso, prosperidade para toda a comunidade educativa. Olá, eu sou a diretora Janara, iniciei na direção em 2024, mas antes dessas datas eu comecei a trabalhar em 2008 e 2009. Eu sou a professora Ricieli, atualmente eu sou auxiliar de direção da Janara. A minha primeira experiência no Marilene foi no ano de 2007. Tivemos algumas dificuldades, mas eu não vejo como dificuldade. Eu acho assim que são desafios que talvez auxiliem para o nosso desenvolvimento profissional. Na época eu me recordo que eu estava iniciando minha carreira profissional. Eu morava em outro bairro, né, no bairro Aparecida. Eu vinha a pé de lá e naquele ano eu estava gestante, né? Naquela época a gente tinha menos materiais didáticos para trabalhar, então a gente tinha que confeccionar mais, ir em busca de mais materiais mesmo para trabalhar no dia a dia com as crianças. Eu, assim, quando eu comecei a trabalhar na CEIM, professora Marilene Rupp Bagatini, eu lembro que eu trabalhava com pré-2 e para mim assim foi assim maravilhoso, porque as crianças da época, tudo que se fazia, que se contava para eles tinham assim a imaginação deles bem apurada. Lembro que eu contei a história da Páscoa e o menininho se chamava João Rodrigo, que a mãe dele vinha todo dia buscar ele. Eu nunca vou esquecer que ela chegou e disse: "Prof, o João Rodrigo adorou a historinha da Páscoa que você contou para ele". E naquela hora eu pensei: o que eu contei mesmo? Aí que eu fui lembrar que eu trabalhei com os animais, fui contar sobre o coelhinho, o nascimento de Jesus. E ele chegou em casa deslumbrado daquela história. Então, assim, para mim foi um momento de sentir assim, conseguir transmitir a mensagem de Páscoa para aquela criança. Naquela época eu me senti muito bem acolhida na escola, né, por todos, pelos professores, pela direção. Sempre foi uma escola acolhedora e acolhia os profissionais, a família, as crianças, o ambiente sempre foi muito bom. Então, quando iniciei em 2008, né, que a direção era a diretora Carmen, notei, né, que nós não tínhamos então o ginásio na época.
e não tínhamos também o refeitório. Aí em 2024, que eu atuei como diretora, já tínhamos então o refeitório e a parte da direção. Sempre tem avanços, né, na educação infantil, é sempre inovador. Da minha época para cá, muitas coisas mudaram, as atividades estão diferenciadas. Hoje em dia as professoras trabalham muito com experimentações, atividades diferenciadas. Eu acho que essa transição de professora para diretora há mudanças, sim, mudanças significativas. Porque você, enquanto professor, você está com os teus alunos, você conhece a realidade dos teus alunos, das famílias dos teus alunos, né? E você vai fazer um planejamento para aqueles alunos. Quando você sai daquela tua sala, todo de uma direção, você tem a parte burocrática, você tem a parte de planejamento dos professores para avaliar, você tem a parte das relações humanas, você tem que saber se o professor está bem, não está bem, o aluno está bem, não está. Então, assim, é um geral. Eu gostaria assim, que todo mundo tivesse a oportunidade de passar por uma direção e para ter esse envolvimento com a comunidade. A mudança, ela é bem grande, né? Porque quando você é professor, você está lá na sala de aula com os seus alunos. A partir do momento que você vai para a direção de uma escola, a tua responsabilidade, ela é muito maior, né? Você tem a responsabilidade com as famílias, com as crianças, com os funcionários, então é bem maior. Mas, no geral, é bem gratificante. Você faz parte de uma escola onde você se dedica, você tem amor. Então toda essa dedicação, esse amor, esse acolhimento é gratificante e compensa todos os desafios que a gente encontra no dia a dia em uma direção da escola. Assim, eu acho que a parte burocrática, administrativa da escola, às vezes nós vemos assim como algumas metas a serem realizadas e não depende só de nós, né? Nós dependemos todo de um sistema. Então, às vezes frustra um pouco porque você quer que aquilo aconteça e às vezes demora. Mas a visão sempre do diretor é para melhorar. E a gente vai em busca, né? Mesmo tendo esses desafios, a gente batalha sempre para melhorar. Eu gosto dessa parte da receptividade das crianças, né? Bom dia, boa tarde, e também de nas salas, ver como é que estão, um abraço, criança no todo, e também na parte de estar vendo evolução, de estar recebendo materiais, de estar recebendo emendas impositivas. Toda essa parte, assim, eu acho que é gratificante enquanto direção. O papel do diretor, ele é muito importante, gratificante no dia a dia. Eu já chego, né, na parte da manhã, dando bom dia, acolhendo as famílias, as crianças, e isso é muito bom. A gente vai nas salas toda manhã, acompanha as crianças, isso é maravilhoso. A evolução deles na sala de aula, desenvolvendo uma atividade, a gente olha para aquela criança com aquele rostinho cativador, empenhado ali em fazendo a sua atividade, então enche o coração de emoção. Assim que daqui 20 anos, talvez, né, a gente possa estar aí junto, acompanhando a evolução. Acredito que vai ter, assim, uma escola com tudo aquilo que nós sonhávamos, né, que daqui 20 anos ela esteja redondinha, do jeito que a gente queria que tivesse hoje. Eu imagino que daqui a alguns anos será bem melhor, terá mais ambientes externos que as crianças possam fazer mais experimentação, interagir mais com a natureza, com esse ambiente. Acho assim que a mensagem que eu deixo assim para a comunidade, para os professores, para as crianças é educar com amor. É a mesma mensagem da professora Marilene, né, que é um legado. Tudo que você fizer tem que gostar. Gostar com carinho, com respeito, ter responsabilidade naquilo que faz. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. O amor e o respeito. E que esse amor, que esse respeito, ele vá para todas as crianças, para todas as famílias, os professores, os funcionários em geral, que realmente aqui é uma escola que se tem amor, que se tem carinho, que se tem respeito. E que essa marca fique e que permaneça todos esses anos. Então a palavra que eu deixo hoje para a comunidade, para os professores e crianças é uma escola acolhedora.
muito amor. A palavra é amor, é uma escola que transmite muito amor em tudo que faz. O documentário, ele é tão válido porque resgata, né, os momentos históricos e pessoas que passaram e foram importantes nessa história e que talvez caíram no esquecimento e elas foram lembradas. E isso aí é gratificante para a pessoa que, poxa vida, lembraram de mim, eu fiz parte dessa escola, eu fiz parte dessa história. Eu acho que nós temos que sim resgatar aquilo que é bom e melhorar, sempre melhorar. E as professoras que vêm hoje têm que saber a origem, de onde veio, como veio e por que está aqui. Nós temos sim que valorizar a nossa história. Eu percebi assim, acompanhando, né, todo o trabalho que a Anne fez de chamar as pessoas e elas virem prontamente aqui na escola. Foi umas semanas assim de muito trabalho, muita dedicação, né? Até eu gostaria de parabenizá-la, a Anne, por todo esse trabalho, por toda essa dedicação. E as pessoas, elas se sentiram importantes para a escola. Elas vinham com fotos, com histórias, foi toda uma movimentação que teve da comunidade, das pessoas que aqui já passaram e fizeram parte, né? Então eu vejo que foi um trabalho maravilhoso. E nós, quanto equipe, né, deste ano, a gente fica muito feliz e que esse documentário chegue em muitas pessoas, que todo mundo possa conhecer e realmente valorizar esse trabalho. Eu quero agradecer assim, a família da professora Marilene Rupp Bagatini por ter esse tempo de vir até nós, né, e trazer todas as lembranças da professora, trouxeram pertences da professora, né? Isso aí ela foi uma forma muito bacana da professora Rosane e da sua irmã, que vieram até a escola para conhecer, para conversar. Eu senti muita emoção no momento em que conversamos com ela e fico também muito lisonjeada pelas professoras que estão se empenhando nesse momento, nessa semana, na semana do aniversário da escola. Toda a nossa equipe, quero parabenizá-las, os colaboradores, os professores que tiveram essa iniciativa e estão trabalhando em cima para que isso aconteça com muito sucesso. E o sentimento é somente de gratidão, né? Gratidão por esse momento, por esse resgate. Caroline Heisel. Atualmente sou secretária no SEM Professora Marilene Rupp Bagatini. Me efetivei no concurso de 2019 e estou ali até então. Já trabalhei no SEM Professora Marilene como professora contratada no ano de 2013 até o ano de 2016. Sempre gostei de trabalhar no SEM, é a minha escola do coração. Inclusive sou vizinha da escola. Em 2024, durante o Dia da Família na escola, em conversa com a equipe diretiva juntamente com a professora Daisy Roveda, ela sugeriu que fizéssemos um memorial ou então uma biografia para homenagear a professora Marilene Rupp Bagatini, a qual a escola leva o nome dela. Naquele momento, essa ideia ficou martelando na minha cabeça. E em 2025, no planejamento de início de ano, senti a necessidade de ampliar a primeira ideia. Pensei em não somente resgatar a história da professora Marilene, mas sim toda a trajetória do SEM Professora Marilene Rupp Bagatini, porque até então tínhamos somente registros de 2006 e acreditávamos que a escola, o prédio escolar, tinha apenas 19 anos de história. Através de alguns resgates iniciais, surgiu a ideia de fazer o documentário. Não apenas, então, com a história da professora Marilene, mas sim com todo o resgate da história da escola em si, juntamente com registros fotográficos, e também pensou-se em fazer entrevista com as pessoas que por ali passaram, que representam também todas as pessoas que contribuíram e fizeram parte da história da escola. Cada detalhe, cada registro, cada entrevista, enfim, cada pessoa que fez parte, que passou pelo SEM Professora Marilene Rupp Bagatini, tem uma contribuição única para o que somos hoje. A produção desse documentário foi algo desafiador por conta da falta de registros. Porém, a cada nova entrevista, buscávamos mais pessoas e mais registros.
E até na última semana conseguimos 4 caixas de registros históricos que estavam na Escola Novos Campos, conseguimos resgatar, que tinham informações desde o ano de 1988, desde boletins, desde folhas de pagamento de professores, os quais eram pagos pelo Estado, livros-ponto de 1988. Então, tudo isso contribuiu para o sucesso desse documentário. Eu fico bem feliz e orgulhosa de fazer parte da construção desse documentário, que com certeza será um marco na história do SEM Professora Marilene Rupp Bagatini. E eu me sinto muito grata por ter feito parte da história e também da construção desse documentário. E o documentário retrata com muita ênfase o legado que a professora Marilene Rupp Bagatini nos deixou e que seguimos até hoje, que é educar com amor. Termino agradecendo a equipe diretiva que sempre acreditou em mim e que me deu espaço e abertura para que esse trabalho também fosse desenvolvido, pelo apoio, foi muito importante. Quero agradecer de uma forma especial a todas as minhas colegas de trabalho que tiveram paciência comigo durante todas essas semanas de resgate histórico. Com certeza cada uma de vocês fez parte dessa construção. E também a todos os entrevistados que por aqui passaram e que também representaram outras pessoas que não puderam se fazer presentes nesse momento, e dizer que vocês são muito importantes e fazem parte da história do SEM Marilene Rupp Bagatini. Linha do Tempo com os principais acontecimentos. Hoje, ao resgatar essa história, transborda emoção e gratidão. Cada registro, cada memória e cada história de quem passou por essa instituição tecem um legado que ultrapassa as paredes da escola. Fazer parte dessa construção é sentir, a cada instante, que o dever foi cumprido com excelência e dedicação. Em memória da professora Marilene, seguimos firmes na missão de perpetuar esse legado, fazendo da educação uma ferramenta de transformação e esperança para futuras gerações e educar com amor.